Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom? Vou estar aqui compartilhando, como já diz aí no título, né? Que se não fosse Jesus, o que seria de mim? Sim, eu tenho compartilhado os vídeos, né? Vídeos de experiências, vídeos de momentos na minha vida. Tenho aberto aí o meu coração. Eu creio, sempre falo que quando a gente compartilha, né, nossas vivências, muitas das vezes nós estamos ajudando alguém, tem alguém passando a mesma coisa do outro lado, né? Ou também muitas das vezes tem alguém que quer, né, fazer o seu comentário e também muda do lado de cá. Então é isso, é uma troca, né? Como é que se diz? É dividir experiência, né? É doar a tudo aquilo que a gente já passou e estamos aí para compartilhar. Isso é muito lindo, né? Ai, esse verde é muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Isso aqui é um pouquinho do meu local. Moro numa área rural, uma área gostosa de se viver. Graças a Deus por isso, né? É mais uma parte. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Vim de um local de tumulto, ultimamente está muito violento, né? Mas Deus é aquele que dá oportunidade, Deus é aquele que muda o quadro, muda a situação. Então estou aqui compartilhando um pouquinho esse momento da minha vida. Estou caminhando um pouquinho aqui, ainda é cedo, não tão cedo. Creio eu que deve ser umas 9 horas da manhã. Fui ali jogar o lixo e senti vontade de estar abrindo a tela e de estar conversando um pouquinho. Querido, eu estava lá na rua, mas não estou aguentando não. Tá muito quente, muito quente. E o mosquito me picou ali na matinha, porque lugar de mato tem muito muriçoca, né? E eu sou sensível, qualquer picadinha fica me incomodando. Eu falei assim, ai não, vou sair daqui. Vou lá, vou conversar dentro de casa. Tinha como não, querido. O negócio tava estreito lá. Eu vi a hora de eu sair correndo na rua. E quem passar, ainda bem que não passa muita gente, né? Mas como eu estava falando, que a nossa vida nós temos que viver de oportunidade, de observar, né? Porque ninguém é obrigado, não é obrigado. É raro quando a gente encontra, né, apoio, sustentação de alguém. Então, como diz a minha capa, se não fosse Jesus. Sim, se não fosse Jesus, porque Jesus é que usou de misericórdia na minha vida, na vida da minha família, dentro da minha casa, na vida minha, da minha irmã, para a gente seguir, procurar bons caminhos, porque naquele nosso tempo era... Peraí, um momento, peraí. Estrela, sai daí! Você fica quieta, hein? É Estrela. Estrela é uma coisa. A Estrela é a menina do momento. Ela tá sempre querendo chamar atenção. Sempre. O negócio dela é chamar atenção, ó, tá catucando aqui aonde não deve. Não é, Estrela? É isso. O negócio dela é a menina do momento. Então é aquilo. Quando não é estrela é o vento, quando não é o vento é o barulho, quando é... que tá passando pra lá e pra cá. Vamos que o... Olha que coisa gostosa, querido. Então isso, eu vim de uma família, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, somos só duas. E assim, meu pai tinha dificuldade dele, porque ele adquiriu doença mental. A minha mãe da mesma maneira, minha mãe já tinha e tem algum problema mental já de criança. Como conta a família, é que ela teve uma febre forte quando criança, com uns 4, 5 anos, e ali ela adquiriu algumas dificuldades em aprender, em fazer. Então ela foi criada o tempo todo com a minha avó cuidando, e naquele tempo casava, né? Uma moça bonita, como era minha mãe, uma morena linda,
casou, mas casou com a dificuldade de aprender, de saber cuidar de uma casa, de ter um zelo, de ter isso tudo. E foi esse cenário que eu e minha irmã fomos criadas. Era tudo muito complicado, então eu lembro que quem fazia tudo era meu pai. Meu pai cuidava da casa, meu pai fazia comida, meu pai cuidava da gente, porque se fosse deixar pela minha mãe, não tinha condições não. Minha mãe não sabia fazer uma comida, fazia uma comida tudo misturada e fritava a carne com peixe, com frango, com tudo na mesma banha. Esse era o cenário. O cenário era esse. Mas é uma mãe maravilhosa, uma mãe amorosa. Uma mãe vai fazer 90 anos em abril. Conversa lúcida, conta história, mas não teve esse dom para aprender, esse dom para zelar. E ela só teve o dom para amar, para ser amiga, conversadeira. Conversa tudo. Mas não tinha esse dom de zelo, de dona de casa, nem nada. E ali, duas meninas. Imagina como era o negócio. Era terrível, querida, era terrível. Quando aquele tempo faltava gás, porque eu lembro que na minha casa tinha gás, meu pai era funcionário público, né? Mas faltava. A mãe também não ia lembrar, não faltava. Aí ia lá, usava um cavoeiro, acho que é o nome assim, não sei bem. Olha, a gente ficava de carvão até a alma. Eu lembro que eu era toda pintada de carvão. A roupa era toda pintada de carvão. Meu pai era todo pintado de carvão. Tinha os pintinhos que a gente comprava. Não tinha os pintinhos que a gente comprava passando na rua. Era carvão puro. Carvão puro, os pintinhos. Não precisava nem pintar com aquelas coisas coloridas, que era carvão puro. E assim, eu como mais velha, sou mais velha há 8 anos, né? Eu fui observando. Eu fui observando o que fazer, como fazer, porque a minha avó, por um bom tempo, ela cuidou. Mas depois ela não tinha mais condição de cuidar, porque também foi envelhecendo, depois a vovó partiu por doença pulmonar, né, que ela fumava desde menina, que era aquele hábito, né, dos antigos. Então a vovó partiu e ficou eu e minha irmã, minha mãe, o meu pai, eu tinha 19 anos também, partiu, com as doenças dele, tanto mental, né? Um pai de excelência, um pai amoroso, um pai amigo, mas quando ele teve em crise mental, tinha que ficar internado. E ficava um bom período internado naquele tempo, ainda existia isso, né? Ele ficava 1 mês, 2 meses internado. E ficava ali eu, minha mãe e minha irmã. É uma situação tão difícil, uma situação tão complicada. Não faltava dinheiro, não tinha muito, mas tinha o salário do meu pai todo mês. Mas minha mãe não sabia administrar, sempre tinha alguém administrando aquilo tudo, nos ajudando. É aí que eu entro. Comecei a observar os bons costumes. Fui morar numa vila e lá tinha umas mulheres casadas, mais velhas do que eu. Eu com uns 15 anos, ela já com uns 20 e pouco. Eu fui observar o que é arrumar uma casa, o que é lavar, o que é cuidar. E ali a história foi mudando. Foi mudando do jeito, fui aprendendo a fazer as coisas. A minha avó já tinha deixado um legado de fazer comida, como a gente faz comida até hoje, comida muito boa, porque somos de origem mineira, né? E ali nós fomos aprendendo. Eu digo nós, porque tanto eu como minha irmã, nós passamos a nos cuidar, a zelar do nosso corpo, a zelar da nossa roupa, a zelar do pouco móvel que nós tínhamos, mas era tudo muito limpinho, tudo bem cuidado. Quando eu tinha esses momentos de comemoração, eu lembro mais a comemoração de Natal e Ano Novo, né? Que antigamente era o que era mais comemorado, mas era tudo muito limpinho, fazia-se pouco, às vezes não tinha muita coisa, mas era tudo gostoso. E por isso que eu falo, se não fosse Jesus, Jesus já tinha algo de sobrenatural sobre a minha vida e sobre a vida da minha irmã. Já tinha determinado a diferença nas nossas vidas. Já tinha movido o que ninguém foi ensinar. Não. Tínhamos família? Sim.
temos família até hoje, temos pessoas boas. Eu não tenho convívio, mas também não tenho inimizade com ninguém, graças a Deus. Aonde eu chego, ou se alguém chegar, vai ser bem recebido, mas não convivo. Mas o ensinamento mesmo veio de observar. Observar como cuidar de uma casa, observar como cuidar do nosso físico, mudar o comportamento. Por isso que nós fomos guardadas, não nos envolvemos em nada, não entramos em qualquer coisa aí que foi oferecido lá fora, não. Fomos guardadas, porque eu passei a observar e fui orientando a minha irmã mais nova também a passar a observar. Por isso que eu falo, se não fosse Jesus, esse Deus é maravilhoso. E quando nós resolvemos ir para a igreja evangélica, eu tenho já 52 anos de evangélica, né? Que eu aceitei Jesus. Aceitava várias vezes, aceitei com 13, 15, 16, 17, 18. Quando fez 19 anos, eu fui batizada. Também uma longa história. Nós íamos para a igreja de Enxerida. Sim, chegava lá, ninguém queria aceitar a gente, não, porque eu fui logo para uma igreja aqui, tradicional, foi uma igreja fechada, então ninguém queria, porque tinha o legado da minha mãe. Minha mãe tinha uma história da fé dela, da religião dela. Então tinha essa história toda, mas a gente não ligava para isso, não. Passava a outra semana, estava lá sentada. Se convidava para cantar em mocidade ou não cantar, não estávamos nem aí. Eu queria estar lá, como eu estou até hoje, na presença desse Deus maravilhoso. E assim, ó, então também foi por enxerimento e observar. Aí eu segui meu caminho, estou aí, fazendo a diferença como Núbia, louva bom Deus, porque Deus é que dá a oportunidade. Então faço diferença como mãe. Graças a Deus tenho um filho maravilhoso, formado em engenharia, um filho casado, com família, com referência. Louva a Deus pela vida da minha nora. Tive a oportunidade, dentro da comunidade eu fiz a diferença, porque Deus é bom, porque eu aprendi, ó, a observar. Tudo que vem nas nossas mãos, assim como presente que Deus dá, a gente, ó, segura e começa a observar, porque Deus é bom. Faço diferença como filha, faço diferença como irmã, como amiga, aonde eu trabalhei, e quero também a cada dia fazer diferença aqui nesse canal, porque eu me sinto bem estar compartilhando. Então, não desista não, a vida é complicada, a vida é difícil, nem sempre ninguém apoia, nem sempre ninguém ajuda, as coisas deixam correr. A história que tinha, falava assim, não vai dar em nada. Deixa pra lá, não vai acontecer nada. Essas daí, daqui a pouco vai lá fora, ó, vai se misturar. Que nada, querido, nós temos um legado, temos uma história para contar, como eu estou contando aqui agora. Começou difícil, mas eu estou aqui contando a bondade desse Deus. Então eu falo, se não fosse Jesus, o que seria de mim? Ele é bom. Ele é que muda a situação, nos dá entendimento, abre a mente para as coisas boas. Aí eu fui estudando, fui fazendo a diferença. Já jovenzinha, com 20 anos, 22, eu já me formei em técnico em contabilidade. Trabalhei. E naquele tempo trabalhava com a caneta, com o lápis, com a borracha, e sabia ativo, passivo, achava tudo. Isso aí Deus dando entendimento. Olha, aí passei a ficar dentro da igreja, aí todo mundo já aceitava. Comecei no enxerimento e fiquei lá mesmo, porque lá era meu lugar, porque eu gostava de estar. Eu gosto deste meio. Depois fui trabalhar um período de costureira. Trabalhei, não, costureira eu trabalhei antes, porque eu trabalhei na Demilos. Isso, trabalhei antes na Demilos, quando eu era novinha. Entrei com 18 para 19 anos. Sei costurar, sei fazer calcinha, sutiã e brincando. Depois fui para enfermagem. Aí me aposentei. Mas também foi momentos bons, momentos maravilhosos. Não é fácil estar na enfermagem. Então é isso. Olha, se gostou, tá? Compartilha.
Se inscreva nesse canal, dê o seu joinha. E não desista não, momento difícil vem. Mas pega do momento difícil que coisas boas acontecem, ó. Beijo no coração.